Gente, você sabia que relacionamentos saudáveis, eles reduzem o estresse e auxiliam aí na saúde e no bem-estar? Um casal feliz de verdade vai além, gente, das fotos românticas nas redes sociais. Por isso é preciso cultivar uma relação e aí surgem o quê? Os desafios. Pra gente falar mais sobre esse assunto bem gostoso, né, de relacionamento, de como que você pode nutrir um relacionamento saudável, eu hoje converso com o super psicólogo Adir Samuel. Boa tarde, Adir. Seja muito bem-vindo à Vitrine. Muito obrigado, uma boa tarde. É muito bom estar aqui, é uma alegria, um prazer. Perfeito. Seguindo por aqui, Adir, relacionamento saudável não é sinônimo de relacionamento perfeito, né? Com certeza. Relacionamento perfeito talvez é a grande utopia que está na cabeça de todo mundo, né? A gente não vai conseguir ter um relacionamento perfeito. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Então, talvez o primeiro passo é a gente tirar essa ideia da tal da perfeição. Mas dá sim para a gente ter relacionamentos maravilhosos, dá sim para a gente ter relacionamentos em todas as áreas da vida que sejam capazes de nos completar. E o relacionamento amoroso, quem é que não quer, quem é que não precisa, é essencial para a gente estar bem. Relacionamento saudável é sinônimo de relacionamento duradouro? Essa é uma pergunta bem interessante. É claro que tudo aquilo que é saudável, a gente vai entender o seguinte, por que terminou? Né? Então, se é saudável, se eu estou bem, se eu consigo fazer o outro feliz, então nós precisamos sim entender que esse relacionamento vai ter a tendência de se perpetuar, continuar, e a gente vai conseguir ver que as pessoas, elas querem continuar num relacionamento que faz bem. Então, é claro que não é uma relação tão simples e tão direta. Por quê? Porque é claro que não depende só de um, depende só de mim, eu não faço tudo sozinho, eu não faço todas as escolhas, mas sim, se um relacionamento terminou, e aí eu tive um outro e ele terminou, alguma coisa tem de errado que eu preciso aprender um pouquinho melhor sobre relacionamentos. Aí quando a gente fala, por exemplo, de relacionamento duradouro, saudável, a gente também tem os relacionamentos que são longos, mas que não são tão saudáveis assim, mas que as pessoas ficam ainda assim nesses relacionamentos. Por que será? De rotina, preguiça? O que acontece, será? Infelizmente no consultório, a gente encontra muitas pessoas que até foram para o consultório em busca de outras coisas, outras áreas da vida, né? Mas ali, a gente falando no dia a dia, todos os assuntos acabam surgindo, acabam aparecendo, e muitas vezes a gente percebe que o relacionamento amoroso, conjugal em si, não é muito bom. Muitas vezes é muito ruim, sim. Às vezes, as pessoas se acostumam a alguns tipos de abuso, por exemplo, que é, por exemplo, aquela chacota que eu faço da minha esposa na frente dos amigos. Sabe? Que constrange ela, que faz com que ela baixe a cabeça, fique quietinha. E talvez lá atrás ela reclamava, depois ela percebeu, olha, quanto mais reclama, pior fica. E aí então talvez ela se acostuma, mas isso não significa que vai bem. Né? E aí vem a hora quando a gente precisa realmente se gostar. A gente precisa simplesmente olhar assim, o que é um relacionamento bom, o que é um relacionamento saudável e se perguntar, será que o meu relacionamento mesmo que eu esteja casado há 30 anos. E uma coisa interessante é a gente entender que dá para melhorar, sim, não importa em que momento da vida nós estejamos. Que maravilha. Inclusive, você falando em relação a se conhecer, né? Então, acho que talvez o primeiro passo é a pessoa se conhecer, estar bem consigo mesmo para daí estar num relacionamento saudável? Seria o primeiro passo, Adir? Pode ser o primeiro passo se eu ainda não tenho um relacionamento. Ah, certo. Né? Se eu já estou em um... Isso, porque se eu já estiver num relacionamento e eu vou pensar então assim, eu vou parar o meu relacionamento para daí então tentar pensar em mim, enquanto isso o relacionamento vai embora, quando eu volto, agora estou bem... Cadê o alguma coisa sumiu, né? Então, sim, se eu estou querendo ter um relacionamento importante, sério, que seja sadio, seja duradouro, talvez vale muito a pena, sim, eu primeiro olhar para mim, olhar para as minhas necessidades, melhorar algumas coisas em mim, até para que eu seja a pessoa certa para alguém. Já parou para pensar que todo mundo quer que alguém seja a pessoa certa para nós? Né? Eu quero achar a pessoa certa. Mas será que eu sou a pessoa certa para alguém? Então eu começo por ali. Mas se o relacionamento já existe, se a gente já está junto,
não tem a necessidade da gente pensar, então eu tenho que parar tenho que começar tudo de novo, começar do zero. Não, eu tento descobrir, né, quais são os pontos em que eu e o outro nós podemos sim melhorar, e aí vamos trabalhar isso. Para isso existe terapia, né, para isso a gente faz terapia de casal, que é quando as coisas vão mal, mas as coisas podem continuar. E nós conversávamos aqui antes da nossa entrevista, antes do programa iniciar, e o Adi falou algo bem interessante. Por exemplo, assim, os relacionamentos que eles parecem que tá tudo bem. Sabe aquela coisa? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí mora um perigo nesse, não, tá tudo bem. É isso, Adi? Isso. Às vezes, até uma coisa que passou na minha cabeça agora, é assim, porque a gente às vezes não tem os padrões corretos. Quem são os meus amigos? Ou como viveram as pessoas que me ensinaram com os seus exemplos sobre relacionamento, né? Talvez eu não tenha modelos, então eu não tenho muita expectativa. E aí então, aquilo que existe, tá andando, tá acontecendo de alguma forma, né? Uma grande ilusão, por exemplo, é quando os casais dizem assim, não, nós não brigamos. Certo? Talvez o nós não brigamos é porque nós já desistimos de nos esforçar de alguma forma, já não esperneamos mais porque não temos mais expectativa. Então, de verdade, eu preciso olhar para o relacionamento e fazer algumas perguntas bem sérias sobre se eu tenho ou não tenho um relacionamento sadio. Aí agora vem o quê? As perguntas de milhões, gente. Agora a gente vai saber o quê? Como que a gente faz então para nutrir um relacionamento saudável e quais são essas perguntas, Adi, que a gente tem que fazer então enquanto está já se relacionando? Conta pra gente. Joia. Eu estava dando uma palestra nesse final de semana e eu estava dizendo o seguinte, coloquei lá um slide com uma pergunta. Então, o que é um casamento fracassado? Né? E aí, então, coloquei algumas coisas. Por exemplo, o casamento fracassado é um casamento onde não tem conversa. E aí eu sempre tento frisar que falar de si, dos seus sentimentos, isso é conversar. Sabe? A gente fala de todas as coisas. A gente chega em casa, conta como foi o dia, o que deu certo, o que não deu certo. Isso ainda não é conversa. Por quê? Porque se eu estiver voltando para casa de Uber, eu posso conversar com o Uber sobre as mesmas coisas. E isso não é relacionamento. Então, um casamento sem conversa é aquele casamento onde eu não tenho espaço para dizer sobre mim, para falar dos meus sentimentos. Esse é um casamento que está, sim, fracassando. Um casamento onde as agendas estão cheias, né? Eu tenho todas as minhas atividades, minha esposa tem todas as atividades dela, nós mal e mal nos encontramos no meio de algumas dessas atividades, mas estamos juntos talvez apenas por conveniência, né? Então, eu tenho a minha vida, ela tem a vida dela, e isso acaba sendo um casamento fracassado. Quando as finanças são separadas, né? Quando eu tenho a minha vida, eu ganho o meu dinheiro, né? E se eu ganho mais do que ela, paciência, que pena, você ganha pouco, faça alguma coisa, né? Eu não estou preocupado, não estou dividindo a vida de verdade, né? Não estou querendo talvez, por exemplo, o melhor para minha esposa, né? Não estou me doando 100%. E uma coisa interessante é assim, quando a gente começa, por exemplo, um projeto de trabalho, a gente se entrega. Né? A gente gasta tempo, a gente tem disponibilidade, se precisar, qualquer hora a gente está lá, a gente vai, e é por isso que os nossos projetos profissionais tendem a dar muito mais certo. Porque a gente está se doando. Quando passarem 10 anos ou 20 anos, eu ainda entendo que eu tenho que ir para a empresa, eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que me esforçar da mesma forma. Casamento é assim, eu preciso investir. E se eu paro de investir no casamento e passo a investir em outras coisas, talvez o casamento vai fracassar. E aí é a hora quando, do nada, entre aspas, de repente a gente vê o casamento já não existe mais. E como que as pessoas podem, então, que estão nos assistindo nesse momento, que talvez estão passando... Patrícia, o Adir ali, ele falou do meu relacionamento. Tem como salvar um relacionamento que está caminhando para o fracasso? Qual seria 2, 3 passos aí pra gente, Adir? Ok. O primeiro passo é a gente ser sincero com a gente mesmo, né? Por exemplo, isso que eu estou vivendo é aquilo que eu sonhei viver ao longo da minha vida pré-relacionamento? Era tudo isso que eu queria? Ou era só isso que eu queria? Né? O que eu sonhei? Então, talvez ali eu já vou conseguir entender o seguinte, não está sendo como eu gostaria. E aí, nessa hora, a gente às vezes se ilude dizendo assim, mas o de ninguém é perfeito.
Mas talvez os meus sonhos são o grande balizador daquilo que eu realmente tenho que perseguir. E talvez eu possa fazer a mesma pergunta para outra pessoa. E a outra pessoa vai dizer, mais ou menos. Se tiver duas respostas mais ou menos, ou se tiver uma resposta mais ou menos de um dos dois, já significa que a gente precisa de ajuda. E talvez buscar ajuda mesmo, ajuda especializada, alguém que acredite em relacionamento, porque não adianta você chegar na frente de alguém que vai dizer assim, desiste. Se começou a estragar, não tem mais jeito. Mas tem jeito sim, tem como a gente recuperar. Perfeito, Adir. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine, viu? Ok, uma grande alegria. Passa o seu Instagram, o seu arroba, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse tema, entre em contato com você. Joia, @Adir Samuel, _P.P. Perfeito. Uma excelente semana e até a próxima, viu? Joia, muito obrigado, uma alegria muito grande.